Atos, capítulo 3, versículo do 1 até o 11. Eu já preguei isso aqui, mas essa semana eu estava meditando enquanto o Senhor me corrigia, e o Senhor estava falando comigo sobre isso aqui. E me falou uma coisa que eu não tinha ainda pensado muito bem, muito claramente. Deixa eu dizer isso para você antes de começar. A Bíblia não tem várias mensagens, mas uma mensagem da Bíblia tem muitas e diferentes aplicações. Isto é, quando a Bíblia está falando, ela quer dizer uma e somente uma coisa. Não é uma mensagem confusa. Cada um entende aqui, né? Nós estamos vivendo uma época chamada pós-modernismo. Sabe qual que é uma característica do pós-modernismo? É que a interpretação não está mais na cabeça do autor, está na cabeça do leitor. Então ele lê e entende o que ele quer entender. Então a interpretação está na cabeça do leitor. Imagine que coisa terrível é isso. Imagine se você escreve uma carta para alguém, alguém pega a tua carta e começa a ler e entender tudo o que ele quer entender, do jeito dele, não do que você escreveu. Seria uma lástima. Mas isso muitas vezes acontece com a gente, com a Bíblia, ok? Acontece exatamente isso. Então, a Bíblia só tem uma mensagem, uma única mensagem no texto. Agora, as aplicações dessa mensagem podem ser várias e várias e várias, e você continua aplicando, e ainda vai ter mais coisa para você aprender a aplicar. Então, foi isso que aconteceu comigo nesse texto. Eu já preguei dezenas de vezes nesse texto. Mas o Senhor estava falando comigo. E esse texto é assim, ó, presta atenção nele. Versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração para a oração da hora nona, que quer dizer aí pelas 3 horas da tarde, ok? Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Então ele estava num lugar estratégico, na porta da igreja. A porta da igreja é onde o pessoal chega assim, mais pensando em Deus, mais quebrantado. Então ele estava naquele lugar estratégico para ganhar a esmola, ok? Então, diariamente eles levavam ele lá. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava, presta atenção na palavra, implorava que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E eu fico imaginando a cena, né? Porque isso aqui é uma cena que aconteceu. Para você entender bem, para fazer sentido, você tem que voltar a isso como se fosse um filme, você tem que ver a cena, né? Então imagina essa cena, um homem lá pedindo esmola, implorando, Pedro e João iam entrar no templo, e aí, de repente, Pedro diz, olha para nós. O camarada deve ter ficado bem emocionado, porque ele falou, aí vem uma boa esmola, né? Aí vem uma esmola, porque ele disse, olha para nós. Mas o que vem em seguida pode até parecer meio desapontante, né? E Pedro, fitando, disse, olha para nós. E aí ele olhava atentamente. Então ele olhava e falava, olha para nós, quer dizer que aí vem uma esmola, uma esmolaça, né? Mas aí, olha só, ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porque o pobre do homem devia pedir esmola para muita gente e pouca gente lhe dava esmola. Então ele estava ali com aquela esperança de que a esmola ia chegar. Então, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não temos prata nem ouro. Não temos prata nem ouro, a gente não tem dinheiro. Se quiser usar uma outra tradução. A gente não tem dinheiro. Eu fico imaginando o homem, ele deve ter... Mas aí o Pedro continua dizendo, ele não para aí. Olha, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. E ele deve ter ficado olhando assim no homem, né? O homem era coxo de nascença, jamais tinha se levantado, jamais tinha andado na vida. Agora vem alguém assim e diz, ei, o coxo, né? Levanta e anda. Ele devia ter ficado inerte ali, né? Sem fazer nada. E aí agora veja o que se segue na frente. E tomando-a pela mão direita. Por que será que o Pedro fez isso? Porque o camarada não ia levantar por ele mesmo. Então o Pedro pôs a mão nele, pegou ele pela mão direita e ajudou a levantar. Ajudou a levantar. E no ato
de levantar, em que Pedro estava levantando ele, veja o que diz o texto. Os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Na hora que ele estava levantando, deve ter acontecido uns crack, 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 né? Os ossos entraram no lugar e tudo se firmou e se firmaram. E agora veja bem, e deu um salto, se pôs em pé. E aí, quando tudo se firmou, ele deu um salto, se pôs em pé, e a Bíblia diz, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o que pedia esmola sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro porque isso lhe aconteceram. E apegando-se ele a Pedro e a João, e todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Amém? Esse texto começa dizendo que eles estavam num lugar chamado Porta Formosa. É a primeira coisa que você tem que entender no texto. Essa Porta Formosa, em grego, quer dizer algo que floresce abundantemente na estação correta. Porque o Evangelho foi escrito em grego, o Novo Testamento. Então, no grego, a Porta Formosa tem um significado. Algo que floresce abundantemente no tempo correto. Então, era ali naquela porta que estava sentado esse mendigo. Na porta que floresce, que significado floresce abundantemente no tempo correto. E essa porta era uma porta enorme, feita de bronze. Bronze era meio polido, então ela brilhava, era uma porta tremenda. Né? Quem chegava e era a porta que estava ali pela qual as pessoas entravam no templo. Só que, por outro lado, essa porta formosa era onde costumava ficar todos os mendigos, os aleijados, era a porta onde ficavam as mulheres, porque naquela sociedade as mulheres eram menos que os homens, infelizmente, né? Não entendiam direito que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Então, elas entravam por ali, ficavam por ali nessa porta, ficavam todos os mendigos, os pobres, os desassistidos, as mulheres. Era como se fosse todo o pessoal de segunda, terceira, quarta categoria ficava por ali nessa porta. Porta formosa. Olha só que coisa tremenda isso. Uma porta formosa que na frente dela tem toda essa miséria humana. Então essa porta, além de ser outra coisa, além de ser de bronze, brilhante, uma porta formosa, que o sentido era florescer abundantemente no lugar, no tempo correto, era uma porta que mostrava a miséria do ser humano. Era ali que ficava o ser humano. A miséria, aquela porta significava a miséria do ser humano, que estava ali na frente deles. Né? Então, a Bíblia diz que é exatamente nessa porta que o Pedro e João vão entrar para adorar no templo. Para adorar no templo. E era essa porta que tanta gente entrava para adorar no templo. E o texto nos diz que esse mendigo era trazido todos os dias, para ali, posto ali, nesse lugar estratégico para pedir esmola. Agora você veja a contradição, você veja que negócio estranho isso, né? As pessoas que entravam ali, talvez davam uma esmolinha para eles, alguns, né? Mas a miséria continuava. A miséria continuava. E eu quero meditar com vocês hoje no seguinte tema. O que é que temos para dar? Porque ninguém pode dar o que não tem, of course. Claro, né? Você entende isso. Eu só posso dar o que eu tenho. Ninguém pode dar o que não tem. Então, o que é que temos para dar? Então, aí tem duas coisas. Primeiro, o que é que temos? E o segundo, o que é que estamos dando? Isso é uma coisa natural na sua vida, na minha vida. Nós temos alguma coisa. Mas a pergunta é, o que é que temos? Nós damos algumas coisas, mas a pergunta é, o que é que nós damos? E essa é a mensagem que Deus falou comigo e que eu quero compartilhar com vocês. Né? O que é que temos e o que é que damos? Há duas maneiras de a gente viver a vida. A primeira maneira de viver a vida é vivendo com aquilo que temos que mantém a miséria humana. Aquele homem vivia com o que ele tinha, mas tudo que ele tinha era uma coisa que mantinha a miséria humana. Ele era trazido ali naquela porta para pedir esmola, e ele recebia esmola, mas as esmolas todas que recebiam não tinham o poder de mudar a vida dele.
ele continuava miserável. Ele continuava um aleijado. Ele continuava alguém na subclasse humana. Né? Ele continuava na miséria humana. Agora, olha só. Quando nós pensamos em nós, no que é que temos, muitas vezes nós pensamos que nós temos tanta coisa que, na verdade, nós temos. Você quer ver um ditado que nós temos, por exemplo, que usamos? Nós dizemos muito para as pessoas, quando alguém quer se intrometer na nossa vida, a gente diz, ei, para aí, a vida é minha. Como se nós tivéssemos a vida. Será que nós temos a vida? Porque o que de fato nós temos é aquilo que ninguém pode tirar e que não pode ser tirado da gente. Você pode garantir a sua vida? Que ela não vai ser tirada de jeito nenhum? Você pode garantir que você pode estar dirigindo por aí e nunca nenhum maluco vai acertar você e você morrer num acidente? Pode garantir isso? Pode garantir que não vai vir aí um vírus e matar você? Pode garantir? Se puder, você pode dizer, a vida é minha. Eu tenho a vida. Porque o que nós verdadeiramente temos é aquilo que ninguém pode tirar da gente. Se você tiver alguma coisa que alguém pode tirar de você, não é tua. Porque o que realmente é teu, ninguém tira. Ninguém tem a capacidade de tirar. Nada tem a capacidade de tirar. Então nós vivemos muitas vezes uma vida enganosa, pensando que nós temos e não temos. Pensando que nós temos e não temos. Às vezes a gente vive confiando em coisas que não é capaz de tirar a gente da nossa miséria humana. Porque de alguma forma a gente vive na miséria humana por causa do pecado, né? Mas às vezes a gente está baseado em coisas, por exemplo, o nosso emprego. A gente às vezes diz assim, mas eu tenho um emprego, eu trabalho, eu me esforço, eu mereço. Você tem um emprego? Você não tem um emprego, porque você pode perder a qualquer hora. Basta alguma coisa na economia, basta alguma coisa por aí acontecer fora da tua vontade, que você não vai mais ter um emprego. A tua saúde, mesma coisa, todas essas coisas. Então, muitas vezes, nós estamos baseando a nossa vida em coisas que não têm o poder de mudar a nossa história, que não têm o poder de mudar a nossa identidade. Não tem poder de mudar a nossa identidade. Veja a história desse homem. Quando Pedro disse assim, eu não tenho prata e nem ouro, que era o que ele esperava. Então, todas as vezes que davam oferta para eles, o que esse pessoal estava fazendo com esse mendigo? Mantendo o seu status de mendigo. Mantendo a sua miséria. Não estou dizendo que você não deve dar oferta para um necessitado. Mas você tem que entender que a menos que você dê alguma coisa muito mais poderosa do que uma oferta financeira, um dinheirinho para um necessitado, você está simplesmente ajudando a manter a miséria dele. Você mata a fome dele agora, daqui a pouco, mas no dia seguinte está lá de novo. Toda a mesma coisa. Mas se você tiver alguma coisa para dar que possa mudar a história dessa pessoa, aí é diferente. Aí é diferente. Agora olha só o tamanho do problema que está aí. Nós, os cristãos, nós temos algo capaz de mudar a própria história nossa e a própria história daqueles que a gente está em contato. Agora, nós temos a Jesus. Você tem a Jesus. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo em você. Nós temos. Agora, não adianta ter e não funcionar. O que você tem e não funcionar. Não adianta. Não adianta ter e aquela coisa não funcionar, porque o que você tem um propósito. E qual é o propósito? De vir a funcionar. Por exemplo, vamos dizer assim, para você entender bem o que eu estou dizendo. Vamos plantar aqui um pé de maçã. Por que você planta um pé de maçã? Porque você tem um propósito. Você quer comer maçã dessa macieira. Certo? E aí esse pé de maçã cresce e tal, e ele é um pé de maçã, mas ele nunca dá maçã. Ele é uma macieira, mas ele está fora do propósito para o qual esse pé foi criado por Deus. Muitas vezes essa é a verdade da nossa vida. Nós estamos fora do propósito para o qual Deus criou. Deus me criou, Deus criou você. Muitas vezes nós estamos fora do propósito. Por quê? Porque a razão pela qual nós fomos criados, está diminuído na nossa vida.
Nós só estamos vivendo em coisas superficiais, não em coisas mais poderosas do que prata e ouro. Você pode até dizer, prata e ouro não tenho, mas eu tenho Jesus que é dono de toda a prata, de todo o ouro, e Ele pode mudar qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Eu não preciso ter prata e ouro. Pedro e João não precisavam ter prata e ouro, porque ele tinha o Senhor do prata e do ouro, e melhor do que isso ainda, ele não precisava dar prata e ouro para ele, porque eles podiam dar algo muito mais significativo, que ia mudar a história daquele homem, que mudou a história daquele homem. Então muitas vezes nós temos, mas o que nós temos não está operacional na gente. A gente não está vivendo o propósito daquilo que a gente tem. Então agora eu quero que você pense comigo, aquelas pessoas que entravam no templo, muitos davam uma ofertinha para ele. Eles entravam no templo. Por que eles entravam no templo? Porque eles eram para ser pessoas de Deus. Uma pessoa que não crê em Deus, ela não vai no templo. Vai fazer o que lá? Nem crê nisso. Então, eram pessoas que criam em Deus, mas não davam nada a mais do que uma moedinha, do que uma oferta que mantinha a pessoa no seu estado de miserável. Mas de repente chega alguém que não tem prata e ouro, mas tem muito mais do que prata e ouro. E ele olha e diz, olha para mim, olha para mim. Então às vezes, nós estamos dizendo as coisas erradas na nossa vida. Quando nós queremos que uma pessoa tenha um bom encontro com Deus, sabe o que a gente diz? Normalmente, e vê se não é verdade isso que eu estou dizendo para vocês. Eu já disse muito isso, até que eu aprendi que não é assim. A gente diz, ei, não olha para mim, olha para Deus. Agora, aí está o problema. Como é que Deus vai ser conhecido se você é que tem Deus vivendo em você? Deus quer ser conhecido através de você. Então está ali, Pedro e João, e Pedro diz, olha para nós. Não olha para Deus. Não olha para Jesus, olha para nós. Porque o Deus que a gente quer demonstrar para você está em nós. E Ele é produtivo. Ele não é uma macieira que nunca dá maçã. Ele é um Deus que é produtivo, que se manifesta, que quer tirar as pessoas do seu estado de miséria. É um Deus que quer dar algo mais do que aquilo que vai manter a pessoa no próprio estado de miséria. Olha para nós. Agora aí está um ponto que Deus estava me falando e que eu quero que você ouça, porque talvez Deus vai falar para você também. Muitas vezes o que acontece é que nós temos isso. Nós temos. Se você realmente nasceu de novo, se você é um cristão genuíno, uma cristã genuína, você tem isso. Mas agora o problema é o seguinte, como é que você está vivendo? Você está vivendo pelo que você tem? Ou está vivendo por você mesmo? É uma linha tão fina entre uma coisa e outra, que é muito fácil a gente passar essa linha. Eu acabei de dar o meu exemplo miserável aqui, né? De que comecei muito bem, crendo, vendo o sobrenatural. Chegou, vocês estão sabendo, já disse muitas vezes, mas exemplifica exatamente o que eu estou dizendo nessa manhã aqui. Chegou um ponto aqui na nossa compra desse edifício que o banco disse, não vou mais financiar. Eu liguei para o camarada e ele disse, não vou mais financiar. E se for para financiar, você tem que pôr mais $100.000 na conta. E a gente, da onde que nós vamos tirar $100.000? E sabe o que foi que eu fiz? Eu vim para cá de manhã e orei por 3 horas aqui, andando em tudo isso aqui. E sabe qual foi a minha oração? Senhor, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho a Ti, que é o dono da prata e do ouro. Senhor, esse banco está pensando que o dinheiro que está lá é deles, mas o Senhor é o dono de todo o dinheiro de toda a terra. Então, Senhor, esse dinheiro não é deles. E Senhor, o Senhor é o meu Senhor, e esse dinheiro, o Senhor disse que o Senhor vai chacoalhar, está lá no livro de Amós, vai chacoalhar e vai vir para nós, o Senhor vai chacoalhar, então isso vai vir para nós. No dia seguinte eu recebi um telefonema de volta, dizendo que o financiamento estava em andamento. Você entendeu? A gente tem que ter e tem que pôr em ação o que a gente tem. Até, sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara, quando ela diz, a fé sem obras é morta. Então, às vezes, a gente tem a fé,
A gente tem o Senhor, porque a fé não é um salto no escuro. A fé é na palavra de Deus, no que está escrito, na pessoa de Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Se a nossa fé não se alicerçar nisso, é fé vã, é fé humana, que não tem poder. E às vezes a gente tem tudo isso, mas a gente está com a nossa fé morta, porque a gente não exerce da maneira que deveria exercer. E aí sabe o que acontece? A gente fica vivendo na miséria humana. Aí passa um ano, a gente está naquela miséria. O ano que vem, na mesma coisa. E a gente até diz, não, estou vivendo uma vida boa, olha só, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas a pergunta é, isso que você tem, eu quero fazer, já fiz essa pergunta para mim e estou fazendo agora para vocês. Isso que você tem, contando aí dos 3, 4 anos, você tem sido abençoado? Claro, é filho de Deus. Mas deixa eu te perguntar, será que é só isso que Deus tem? Será que você está vivendo o melhor de Deus para você? Porque na minha Bíblia e na tua, porque é uma só, está escrito assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você está vivendo isso? Eu não posso responder por vocês, nem quero, porque isso seria julgamento. Eu não estou aqui para julgar, porque julgar é pecado. Mas a gente tem que se examinar. Está vivendo isso? Se não está, sabe o que está acontecendo? Está vivendo na miséria humana. Porque viver na miséria humana não quer dizer não ter. Olha, eu fiquei muito impressionado muitos anos atrás. Aqui nos Estados Unidos havia um homem riquíssimo chamado Paul Getty terceiro. Riquíssimo, podre de rico. O camarada entrou num pânico que ele construiu assim um negócio de plástico totalmente esterilizado e ele vivia naquela bolha. É possível ter riqueza como Paul Getty III e viver na miséria humana, não experimentar o melhor de Deus. Então, o melhor de Deus é aquilo que vem do próprio Deus, que não é só o que fica aqui, mas o que vai para lá, para o céu, quando você for. Sabe, quando Pedro chegar lá, na frente de Jesus, Jesus vai dizer, ei, Pedrão, ei, lembra daquele dia que você disse assim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, no nome de Jesus, Pedro. Ó, show de bola, Pedro. Aquilo que você fez foi tremendo, porque você fez no meu nome. E isso está escrito aqui para você. Esse aqui é o teu galardão, você vai receber por isso. Então, em outras palavras, viver na miséria humana é quando você está construindo tudo baseado em coisas que quando você for, e cada um aqui de nós vai, é só uma questão de tempo, viu? Ninguém aqui está para semente, não vai ficar aqui para sempre. É só uma questão de tempo. Quando você for, você leva com você. Quanto do que você está construindo hoje, você leva quando for? Essa é a resposta-chave que você tem que dar. E isso foi o que eu, quando estava meditando na palavra, orando, lendo a palavra, tive que responder. Tive que responder. E essa é a pergunta que você tem que responder. Quando você for, o que você vai levar? Porque Jesus conta aquela parábola do homem que de repente ele plantou e aí o negócio produziu assim uma abundância tremenda. Ele disse, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ele falou, já sei, vou destruir esses celeiros, vou construir celeiros maiores e aí eu vou encher os meus celeiros. Depois então vou dizer, ó minha alma, tem em bens, estou feito, estou preparado, tem em bens para muitos anos, agora folga, bebe. E daí veio a palavra de Deus. Louco, o que tem preparado para quem será? Quer dizer, daqui a pouco você vai levar o teu celeiro junto? Então, o que conta, o que nos tira dessa miséria humana, que muitas vezes não parece miséria. Sabe o que Deus falou comigo? Ele falou, ó, por favor, não seja miserável. E eu sou um cara abençoado, abençoadíssimo. Abençoadíssimo, eu tenho coisas que eu não preciso. Mais do que eu preciso. Sou abençoadíssimo. E Deus disse assim, ó, cuidado que com tudo isso ainda você pode viver na miséria humana. E aí eu despertei, eu falei, uou, Senhor, eu te dou glória, Senhor, porque o Senhor tem sido o meu Deus e o meu coração não está nas coisas que não vão poder ir comigo. O meu coração está nas coisas que vão comigo.
Okay? Meu coração não está nesse prédio aqui. Mas o meu coração está no Deus que pode me dar esse prédio. É diferente uma coisa da outra. Minha confiança está nele. E quando a gente terminar isso aqui, eu vou dar glória a ele. Então, a gente às vezes tem, mas está vivendo na miséria humana. A gente não é muito diferente desse cego que precisava ser levado lá todo dia porque estava na miséria humana para pedir esmola. Não é muito diferente. A gente até se pensa melhor. Não, Senhor, é puro farisaísmo, porque os fariseus é que pensavam assim, Senhor, graças te dou porque não sou como esse pecador. E aí fazia oração na praça. E Jesus diz, não seja como fariseu. Estamos ou não estamos vivendo na miséria humana? Veja só, o que é o primeiro ponto? Eu anotei alguns pontos aqui que é miséria humana. O que é o primeiro ponto que nos mantém na miséria humana? É a incapacidade de relacionamento com Deus. Esse camarada estava todo santo dia na porta da igreja, nunca entrava na igreja. Estava todo dia onde as pessoas cheias do Espírito vinham orar lá na igreja e ele não podia fazer nada. Em que pessoas que tinham experiência com Deus entravam naquela porta formosa. Mas para ele, era a porta da desgraça, não era a porta formosa. Muita gente entrava na porta formosa, mas para ele era a porta da desgraça. Que ele só ficava ali para receber esmola. Então, não tinha relacionamento com Deus. Essa é uma vida de desgraça. Essa é uma vida que mantém a miséria humana, sem relacionamento com Deus. Tem relacionamento com meio mundo. Ai, é bom de relacionamento. Isso é bom. Mas e o com Deus, como é que está? Se não tem, está na miséria humana. Segunda coisa que eu anotei aqui, interessante. Ele vivia uma vida centralizada nele mesmo. Por quê? Porque todo santo dia alguém tinha que levar ele lá para ele pedir esmola para aquele dia. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo. E olha o detalhe interessante. Esse camarada era coxo de nascença. Desde que se entendia por gente. Vivendo naquela miséria. Então, quando ele tentava fazer alguma coisa, ele ainda fazia alguma coisa que o mantinha na miséria. As coisas que você está fazendo hoje, elas te mantêm na miséria? E note que eu não estou falando miséria humana de não ter coisas aqui na terra, porque isso aqui veja o conselho de Jesus. Não ajunteis coisas aqui onde a ferrugem e onde a traça corrói. Ajuntai vosso tesouro no céu. É assim que você sai da miséria humana. Quando você se ajunta lá. Você ajunta os teus tesouros lá no céu. É assim que a gente sai da miséria humana. Porque do contrário, a gente está vivendo uma vidinha centralizada na gente mesmo. Vivendo sem comunhão com Deus, vivendo centralizado em si mesmo, como estava esse mendigo. Sabe? Você não precisa ser mendigo para ter uma vidinha centralizada em você mesmo. Você, aliás, pode até ter muita coisa. E essa, às vezes, é a desgraça, ter muita coisa. Porque quanto mais tem, mais quer. Já viu isso? Da natureza humana? Quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito. Por quê? Porque não preenche o coração. Porque não tem a única coisa que pode preencher o coração, que é Deus, a pessoa de Deus, vivendo e se movendo lá dentro de você. Te dando toda uma alegria, todo um gozo, toda uma paz, toda uma segurança. Vem o que vier, não interessa. E aí você fica lá tentando manter a miséria humana. Ai, sabe, agora está no tempo de Covid, está por aí o Covid, então eu vou ficar aqui na minha casa. De repente, vai pôr uma gasolina e pega o Covid no posto. Mas não veio na igreja. Onde não pegaria, talvez. Vocês estão entendendo? Como é que a gente vive a miséria humana? A miséria humana é a mentira que a gente vive. E é muito simples a gente viver uma vida de mentira. E ela acontece quando não temos relacionamento com Deus, quando vivemos uma vida centralizada em nós mesmos. E outra coisa, às vezes a gente vive uma vida de desespero. Ai, Jesus, semana que vem é o dia de pagar o meu mortgage. Não tenho grana. Ai, Jesus, é tempo de pagar o aluguel. Como é que eu vou pagar? E o Deus que é dono de todo o tesouro, de todo, que vive em você. E aí, você fica vivendo a miséria humana e não vive o melhor do Deus que você tem? Fica vivendo a miséria humana. Olha, eu não sei como é que é você. Também não quero julgar você, nem posso, nem devo.
né, que senão eu estou pecando. Mas eu me lembro que quando eu conhecia Jesus, saí de um buraco profundo. Olha, se são todos pecadores, mas não chega nem pertinho do que eu fui. Eu digo que eu fui porque meus pecados foram perdoados e foram cancelados, e Deus lançou para trás dele meus pecados, e eu já não vivo mais nessa mentalidade. Então, quando eu conhecia Jesus, eu estava com uma sede de Deus, porque era tudo que eu queria e nunca tinha encontrado. Aí eu encontrei a Nice, encontrei Jesus na Nice, minha esposa. E esse camarada encontrou Jesus em Pedro. Então, olha, aí encontrei Jesus dela, né? Vivia na casa dela, pai dela pastor, todo mundo crente, Bíblia para lá, Bíblia para cá, e eu, ateu e à toa, né? Mas aí quando eu conheci Jesus, quando eu nasci de novo, vi aquela sede, aquele desejo, e eu decidi viver pela fé. E a gente viveu pela fé mais de um ano. Tudo porque eu li um texto que está lá em Mateus capítulo 6, que dizia, olhai as aves do céu, não plantam, não colhem, veja os lírios do campo. Quanto mais vós outros, homens de pequena fé. E daí segue dizendo, e diz, a grande aplicação do texto. Deus vai dizendo assim, Jesus vai dizendo, olha, se Deus cuida assim dos lírios, quanto mais de você. Deus quer cuidar. E daí diz assim, buscai o reino do céu em primeiro lugar e a sua justiça, e o demais vai ser acrescentado. E eu olhei para mim mesmo. O Espírito Santo abriu minha mente para entender. E eu olhei para mim mesmo. E o que eu estava fazendo? Buscando as coisas que Deus queria acrescentar para mim, me dar de graça, e querendo que Deus me desse de graça o que Ele queria que eu buscasse, eu estava assim, ó, o contrário. Eu me ajoelhei e decidi que eu ia fazer essa mudança. Gente, nós começamos só. Se você quer saber detalhes, eu sou ruim de detalhes, mas a Nice é muito boa de detalhes. Fala com ela, ela te conta o que aconteceu na nossa vida. Nós vivemos 3 vezes pela fé, uma delas aqui nos Estados Unidos, quando a gente veio para cá. Que Deus me disse, nós tínhamos o salário da nossa igreja, que nós plantamos, e Deus disse, vou abençoar você aqui. Liga para ele e diz que você não quer mais dinheiro daí. Não estava trabalhando, nem a Nice trabalhando. E eu liguei e disse, não mais. Aliás, eu sou o único pastor que eu conheço que teve dificuldade de se livrar do seu salário. Porque eu liguei para eles, a gente ganhava $5.000 por mês, era o salário que a gente saiu lá do Brasil. Nós saímos de lá quando o dólar estava 1 por 1. E eles continuaram pagando. E aí Deus falou comigo, vou te abençoar. Nós estávamos em Chicago, terminei o doutorado em Chicago, queria descer para aqui, porque aqui é melhor de viver, mais quentinho. Não nasci para ser pinguim, né? Então resolvemos descer. E aí eu disse, Senhor, não vou descer, mas a coisa é o seguinte, não vou mais pagar aluguel. Esse tempo que eu tive aqui de estudante, pagamos aluguel, todo o nosso tempo, nada mais. Vamos descer para lá, vamos descer para casa própria. E Deus disse, vou abençoar você, mas você tem que largar desse salário seu. Passei a mão no telefone, liguei para o nosso pastor lá, que eu tinha deixado no meu lugar, e disse, olha, oramos aqui e decidimos ficar. Então, não queremos mais o salário. Ele falou, eu vou falar aqui com os outros pastores, eram 4 ou 5 pastores, e a gente liga. Na semana que vem ligaram e disseram, olha, nós chegamos à conclusão que nós não vamos deixar de mandar o salário não, porque você é um bom solo, a gente está mandando esse seu salário, e Deus está abençoando a gente aqui, a gente está plantando e está colhendo. Aí eu falei com Deus, o Senhor é minha testemunha, né? Eu fiz. Aí Deus disse, não, se não largar o teu salário, não te abençoo. Eu falei, mas... Aí, de novo, liguei. Aí eles disseram, vamos orar aqui e vamos conversar com o pessoal. Aí me ligaram de volta. Tá bom, você não vai ter mais salário de pastor, mas você vai ser nosso missionário aí e a gente vai continuar mandando o salário para você como nosso missionário. Aí eu disse, olha Deus, mudou aqui o negócio, como é que é? Ele falou, Aí eu disse, Senhor, eu não consigo me livrar desse negócio. Ele falou, compra uma passagem, vai lá. E a Nice está ali. Fui lá e fiquei 3 meses para poder convencer a não me dar o meu salário. E vivemos aqui 3, 4, 5 anos pela fé. O melhor de Deus. Aí, por favor, não faça essa bobagem. Não faça essa besteira. Não olhe para mim e diz, ei, pastor João. Negativo. É o mesmo Deus que está em você, é o que está em mim. Você não é um cristão de 2ª classe. Você não tem que viver na base da miséria humana. Você tem o sacrifício que te salvou é exatamente o que me salvou. O preço pago por você é exatamente o que foi pago por mim. Não sou 1 centímetro melhor que você.
Agora, para que aquilo que você tem venha à tona, você tem que se mover. Você tem que entrar na dependência. Você tem que ter uma fé em ação. Então, nós estamos vendo isso aí, o que mantém a miséria humana. Falta de relacionamento com Deus, vida centralizada em si mesmo, uma vida de desespero. Ele implorava. Às vezes nós estamos aí implorando a Deus. Ai Deus, pelo amor de Deus, Senhor, manda aí o dinheiro para pagar o aluguel, para pagar o mortgage. Me dá mais trabalho. Nem leu na Bíblia. Eclesiastes, é o livro que vem depois de Provérbios. Em Eclesiastes está escrito que aquele que Deus ama, ele dá que desfrute. Mas o que Deus quer chegar à vara, ele dá trabalho para que trabalhe mais ainda. E às vezes tem tonto dizendo, Senhor, eu quero mais trabalho. Não é o melhor de Deus. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, porque a Bíblia diz assim, ó, quem não trabalha não coma. Deus não ama vagabundo. Não, quem não trabalha não coma. Está escrito na Bíblia. Mas às vezes vivemos aí mantendo a miséria humana, implorando. Vivemos na dependência da boa vontade dos outros. Esse era o homem que estava lá, na porta formosa. Mas um dia aquela porta se tornou formosa para ele. Porque a Bíblia diz que ele entrou saltando, dando glória a Deus no templo. Se tornou a porta formosa. Sabe quem que é a porta formosa, na verdade? É Jesus. Às vezes nós estamos de frente com a porta formosa, reluzente, mas não entramos nela. Ficamos sentados ali, vivendo na miséria humana. Agora vê se Deus não é bom falar isso para mim, hein? Só estou contando para vocês o que Deus falou comigo. Ele pregou para mim antes. Vocês estão entendendo? Então aquela porta se tornou formosa, mas ele estava lá naquela miséria humana, na dependência, na incapacidade de viver uma vida digna. Você acha que um mendigo pobre que tem que pedir esmola está vivendo uma vida digna? Você acha que o Deus Criador, o Todo-Poderoso, aquele que quer que as pessoas sejam seus filhos e filhas, criou alguém para ser mendigo? Não criou. Então está vivendo essa miséria. E terminando agora, deixa eu dizer para vocês, nós temos que destruir essa miséria humana. E o que é que temos em nós é capaz de destruir essa miséria humana? Sabe o que temos? O nome de Jesus. Você tem em você o nome de Jesus. Você tem em você a pessoa de Jesus. Você tem em você a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Pai. Só que tem um negócio. Ele precisa se manifestar para destruir a miséria. E quando se manifesta em você, destrói a miséria do outro também, não só a tua. Porque já tinha destruído a miséria do Pedro e agora destrói a miséria do coxo. Ele destrói a nossa miséria e a do nosso próximo. Nós somos instrumentos de Deus para destruir a miséria do próximo. E veja só, ele diz assim, nós não temos prata nem ouro, mas a gente não está vivendo na miséria. Porque nós temos em nós o dono da prata e do ouro. Então ele segue dizendo assim, temos o nome de Jesus. E ele diz, em nome de Jesus, levanta e anda. E eu fico pensando aqui, vendo o filminho, né? Eu fico pensando que ele deve ter ficado olhando para o homem e o homem nada de levantar. A vida inteira daquele jeito. Aí sabe o que ele faz? Pega na mão e diz, levanta, homem. E enquanto ele levantava, estalou o osso dos pés dele, que ele era coxo, e ele levantou de um salto e andava. E aí a vida mudou. Ao invés de mendigo necessitado, vivendo a miséria humana, sabe o que ele foi fazer? Entrou no templo, adorando, louvando a Deus. A porta se tornou formosa. Então nós temos em nós o que pode deixar a gente entrar pela porta formosa e mudar a nossa vida e a vida dos outros. Em outras palavras, irmãos, nós estamos num país em que o que você fizer aqui, você ganha. E aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Eu tenho muitos e muitos amigos pastores que vieram para cá. Eu tenho um chamado, eu vou servir a Deus na América. Veio aqui, já nem mais Deus, nem mais pastorado, está fazendo coisas por aí. E não pense que isso não é simples de acontecer. Eu tenho que lutar sempre com isso. Porque você quer saber uma coisa? Se eu quisesse ganhar dinheiro nessa nação, fazer dinheiro, eu te conto. Mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para construir meu tesouro no céu. E o resto Deus cuida. E cuida bem. Se você fizer uma voltinha aqui, você vai ver o meu trailer aqui estacionado aqui atrás, nosso RV. Porque Deus cuida e cuida bem. E eu não estou me ufanando, porque é uma coisa que a gente não precisa.
Mas Deus quer te dar o melhor para você. Ele quer que você desfruta. Que você desfrute. Entendeu? Então, esse é o Deus que a gente tem. Mas ele precisa se manifestar. A gente precisa entrar pela porta formosa. Não ficar na beira da porta formosa. Não ficar na escadaria da porta formosa. Entrar nela. Não ficar vivendo a miséria humana. Em nome de Jesus Cristo, o que tenho te dou. O que é que eles tinham? O poder de Jesus que está neles. Pergunta, quanto que esse poder de Jesus que está em você tem se manifestado? Ah, não, pastor, esse poder que está de Jesus que está tem se manifestado porque eu tenho trabalhado todos os dias, eu tenho tido saúde. Quantos que não têm nem Jesus, são ímpios, vão morrer, vão para o inferno, trabalham todo dia e têm saúde? Isso não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é que o que você tem e que outros não têm. Isso é que faz a diferença. Porque o que você tem que todo mundo tem, qual é a diferença? Nenhuma. Pastor, sim, estou aqui, Deus me abençoou com mais trabalho, mas... para pensar. Então, olha, no nome de Jesus Cristo, o poder no nome de Jesus. E sabe o que quer dizer? Temos o resultado de uma vida de oração e louvor. O que é que os dois estavam fazendo, Pedro e João? E entrando na porta formosa. Adorar o Senhor. A hora nona da oração. Isso tem batido no meu coração aqui. Eu tenho ficado preocupado comigo mesmo. E você deve se preocupar com você. Porque muitas vezes é tantas coisas para a gente correr atrás, tanta coisa para fazer. Que sabe? A gente esquece da hora nona da oração. A gente esquece da adoração. A gente esquece do louvor. Essa semana agora, sábado para mim, foi um tapa na cara, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque não é que eu perdi minha comunhão com Deus, não. Levanto de manhã, estou orando, Senhor, esse é teu dia. Mas eu sou alguém que tem uma vida diferente. Eu sou um adorador, eu adoro. Eu ponho lá os sons que eu gosto, as músicas que eu gosto, e eu adoro, eu tenho tempo para adoração. E essa semana passada foi uma desgrama na minha vida, não tinha tempo de adoração, não tive tempo. E vou até te contar uma coisa, disse para Nice, hoje eu vou deixar esse pessoal trabalhando aí, eu vou aqui adorar aqui. E eu pus lá, mas a mente estava tão agitada que eu não conseguia adorar. É um passo para você deixar de adorar. Porque a mente fica agitada e aí você não consegue orar e você deixa desse jeito e um abismo chama outro abismo. E quando você vê, você está num abismo mais grande que nem ora mais, nem nada. Não tem tempo de oração, nem de leitura da palavra, nem de nada. O que é prioridade para nós? Deus é o grande provedor. E nos colocou aqui para desfrutarmos da provisão dele e do melhor dele. E é isso que eu quero. A provisão dele e o melhor dele, não na minha capacidade. Deus tem o melhor para nós e também para nós sermos fonte de provisão para os outros. Fonte de provisão para os outros. Para a gente pegar aqueles que estão assim e a gente dizer em nome de Jesus, se levanta. Levanta e anda. E aí a minha oração no sábado aqui foi diferente depois que eu fui convencido pelo Senhor, porque daí eu estava orando. Senhor, levanta esses homens. A tua palavra diz que eles são cabeça, eles são os sacerdotes do seu lar. Mas eu não vejo os homens fazendo isso, infelizmente. Senhor, alguns talvez fazendo, poucos. Senhor, levanta os homens. Levanta os homens. Dizem que eles são cabeças do seu lar e tal. Vejo alguns fazendo. Mas isso é para ser todo mundo. Não é para alguns. Não é para poucos. Esse é o padrão de Deus para todos. Então eu termino dizendo isso para vocês. O que eu efetivamente tenho, o que realmente é meu, aquilo que ninguém pode tirar. Condições não pode tirar, doença não pode tirar, governo não pode tirar, inflação não pode comer, nada. Que é realmente meu. O que eu tenho? A tua fé. Aleluia. Ninguém pode tirar isso de você. Mas se a gente não se cuidar, até isso a gente perde. A gente tem que manter a fé. Manter a fé. Mas olha, segunda pergunta. Estou vivendo o que tenho ou só um conceito na minha cabeça? Essa palavra talvez para você pareça uma palavra dura, mas ela foi dura primeiro para mim. Mas não é uma palavra dura. É uma palavra de bênção. Porque é uma palavra que dá o rumo para a nossa vida. O rumo para a nossa vida. Se a gente entrar no rumo, a gente vai ser abençoado.